Mãozinhas, vamos claquetar. Daí, vai, Warley, vamos lá. Bora, Ana, animação. Um, dois, três e. Nossa, o Arley chegou atrasado. Não deve ter saído da Chapada e veio a pé. Pois é, né? Eu A quero distância. estar começando! Sempre Bom com pressa, dia. gente. Eu tenho o coelho maluco correndo atrás de mim a vida toda. Vou apresentar para vocês o Arley Lima, que é o querido da vez, Ana Santos, como sempre, eu, como sempre, Unissex, como sempre. E eu quero começar logo com um tema que é, mais uma vez, aleatório, mas também, mais uma vez, importantíssimo. As pessoas não estão prestando atenção, cada vez menos prestam atenção, inclusive, mas a gente está se comunicando cada vez menos, cada vez pior. A gente parte do pressuposto que todo mundo nasce sabendo se comunicar, ou que os velhos vão arrumar alguém para se comunicarem, ou que os adultos vão conseguir resolver seus problemas falando, afinal, um pressuposto que a gente fale. Só que as pessoas não estão falando nada. Elas dão ordens, criticam, fazem, assim, dão esporro em todo mundo, acham que tem que ser do jeito que elas acham, não trocam informações, não trocam experiências, não querem aprender rigorosamente nada, porque parece que nasceram sabendo. E isso está gerando uma confusão no mundo. Vocês veem o mundo se infartando, a sociedade infartando, que é exatamente o problema de que a gente não consegue mais ter problemas e resolver os problemas falando deles, que é o ó do Borogodó. Então, a gente vai começar a falar do que eu quero falar com a Arley Lima e daquilo que talvez seja uma solução para as pessoas, as famílias voltarem a falar normalmente, que são os games de mesa, aqueles games que antigamente era o puzzle, que a gente comprava aqueles puzzles de, sei lá, 300 mil peças e ficava uma semana montando. Então, pois agora a internet está dando para a gente essas novas possibilidades, que eu espero que os pais ouçam e usem os novos games para poder se comunicar. O que é que vocês têm que falar? Primeiro, do link de comunicação e de uma saída para o problema de comunicação, que pode ser passar pela plaquinha game. Qual é dos dois? Um, dois, três e já! Vai, Warley, força aí. Ok, eu acho que você começou assim bem em uma pegada que é esse alerta que a gente tem sobre essa ordem social que foi estabelecida, né, do silêncio, e que tem a ver com toda essa ansiedade que é gerada, né, na atualidade, que as pessoas elas chegam a um nível que elas querem empurrar a goela abaixo suas ideias, suas convicções, exatamente por não ter esse hábito da conversa, esse hábito do falar um com o outro, né? Quando você fala assim sobre o game como uma saída, né? Como uma das formas de linguagem que hoje pode estabelecer, né, um novo contato, uma nova forma de dessas pessoas se conectarem, se comunicar. Eu entrei no hobby há 2 anos e eu acho que assim foi o que mais me impressionou foi exatamente esse caminho contrário que ele faz do digital, né? Quando ele estabelece essa possibilidade de você se divertir com amigos em volta de uma mesa, com um jogo despretensioso em relação a algumas das grandes exigências que a gente tem na vida moderna, né? De estar sempre produzindo, de estar sempre apresentando resultados e tudo mais, e você está ali em um momento em que você pode fantasiar, né? Vocês Eu sabem que acho. hiperativo é uma pessoa que é condenada a ser jovem até morrer, né? Que é o meu caso. Eu me divirto com todas as coisas que existem. Para mim, me parece inumano uma pessoa se secar tanto por dentro
a ponto de não conseguir mais se divertir, de Se ter um divertir, momento onde ela não está fazendo nada, ela está apenas se divertindo. apenas se divertindo, né? Que é um E Ana é investimento. professora e Ana trabalhou com game em Portugal também, né? Mas não era bem game dos novos, do game de computador, Moderno, mas né? jogo de mesa, né? A escola onde eu trabalhava tinha uma área de jogos. Aliás, há muitas escolas hoje em dia lá em Portugal que fazem isso, em que os meninos, meninos aqui, adolescentes já, quando estão com o tempo livre, eles são estimulados a jogar xadrez, a jogar damas, a jogar uma série de jogos chineses, uma série de jogos que eu nem conhecia. Para mim também foi uma abertura de um mundo diferente. E se no início alguns meninos passam por ali e riem e acham que aquilo é brega, é antiquado, eles depois começam a sentir em si uma evolução e a perceber em si, dentro de si, habilidades e começam a ficar entusiasmados com aquilo e com a capacidade de. E muitas vezes eu jogava contra eles e eu perdia de, como é que vocês dizem aqui? De lavada, não é que se diz? Perdia assim, e algumas vezes eu deixava o jogo para eles ganharem, os mais novos, mas depois não tinha nada a ver, eu realmente era de lavada, e era impressionante, e aquilo dava-lhes nossa, eu estou ganhando a professora, e explodiam. Mas eu queria também colocar aqui uma questão que é importante, que é, isso é um lado muito interessante deles terem um ambiente social, é muito interessante para eles trabalharem a sua forma de estar e o ganhar ao colega e o crescer junto, mas é como o remédio e o veneno, não é? A quantidade. Se eles exageram, eles não correm, não brincam corporalmente e ficam com deficiências. Se também nunca jogam, também lhes faltam algumas habilidades. Então, isso, como eu sou ligado ao corpo, isso também me preocupa. Tudo tem uma medida. E acho que o problema do game é um pouco esse também, é que às vezes a pessoa fica um pouco só ali. Eu não queria dizer viciada porque acho uma palavra muito forte, mas a pessoa fica só ali. E a sociedade tem uma ideia de game, nossa, game é viciante. Mas tudo é viciante, tudo é viciante. É preciso saber a medida certa. Ou dá para botar, por exemplo, uma família contra outra. Por exemplo, a minha família desafia a tua família e a gente passa, sei lá, ver que em três jogos, quem é que ganha aquele desafio ou tem que ser individual? Olha, é possível, claro que sim. Assim, ouvindo ali Ana falando, e eu que também sou professor e tenho todas essas preocupações que ela levantou acerca de, né, tornar o jogo excessivo, porque nós pedagogos nós temos essa coisa de querer sempre transformar em uma ferramenta pedagógica algo que necessariamente precisa ser extremamente voluntário e livre, sem aquela cobrança, né? Então, existe realmente essa preocupação sobre o colocar um contra o outro, né? Eu que tenho agora essa ligação com o board game e que tem uma categoria maravilhosa chamada cooperativos, né? Que é quando a mesa toda assume a posição de vencer um desafio, né? Vencer o jogo em si, acaba se tornando muito atraente para levar para a sala de aula por não provocar esse conflito. Mas nós temos, sim, jogos, temos um grupo bastante grande de jogos voltados exclusivamente para esses embates. E as pessoas podem conversar entre elas, porque eu tenho muito interesse em comunicação, porque eu acho que o mundo inteiro já percebeu que a gente está tendo muitos problemas, muitos problemas. Se uma pessoa
Está parada no seu carro, alguém dá uma batidinha na traseira dela, e Nossa, o que ocorre a ela é sair do carro e pular no carro da outra pessoa. Não ocorre sair e dizer, dá seu documento, vou fotografar a batida. Sabe, aquilo que era. Gente, são saídas normais. Não estou exato, falando que o cara precisa ser erudito para falar isso, não. O que ocorre, o que está acontecendo com esses homens que têm ataques histéricos para defenderem, por exemplo, a direita, podia ser a esquerda, por acaso é a direita, mas assim, tem ataques histéricos, ficam aos berros fora de si. As pessoas não acham que tem alguma coisa errada quando elas veem um homem dando um ataque de pelanca desse, que só falta se jogar no chão, no meio do asfalto. Elas não acham que tem alguma coisa de errada com aquela pessoa? Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Desculpa, eu queria entrar aí num lugar antes disso ou após isso, que é, há pouco falei da questão da educação e do equilíbrio e do corpo e tal. E agora eu queria falar também que mistura com isso que a Ana falou, que é, às vezes, e vou falar da criança, do jovem e que depois dá esse adulto, provavelmente dá esse adulto, que é alguém que não tem estímulos em casa, na família, nos amigos, no lugar onde vive num lugar que não há estímulos educacionais, não há estímulos de nada, vive sozinho, as pessoas falam mal, as pessoas têm comportamentos que não são adequados, enfim. Portanto, esse jovem, essa criança, esse jovem e esse adulto pode ter o jogo, o game, como uma forma de se humanizar até, de se tornar uma pessoa mais extravasar também, completa. né? Como? Extravasar. Extravasar também, né? Isso, Todas as tensões que recebe de todos os lados, né? isso mesmo. E então, os games podem ser a salvação de muitas pessoas. E termino o meu comentário misturando isto que a Ana falou. Em alguns países, quando a pessoa faz uma coisa muito errada socialmente, ela depois vai fazer serviço comunitário. E eu penso que nós vamos chegar a um ponto onde os games podem fazer parte desse serviço comunitário como uma forma de renovar, reformular comportamentos, raciocínios e a pessoa ter uma forma de ver a vida diferente. Mas aí passo a bola para você. Então, eu aproveito aí o seu gancho, porque, assim, empresas hoje já trabalham, empresas multinacionais, a Siemens, a Samsung, tantas empresas, assim, de nível expressivo mesmo, já carregaram o game para dentro do seu ambiente de trabalho, exatamente para aliviar as tensões, para tudo aquilo que é gerado ali dentro, prazos, né, cotas que precisam ser batidas, e eles já perceberam que os jogos possuem essa propriedade maravilhosa de aliviar, de promover aquele momento em que você freia tudo e diz, não, peraí, calma, vamos nos divertir, vamos, né? O próprio entretenimento, a TV já tem transformado vários dos seus programas, né, em modais de gamificação mesmo. Eu acho interessantíssimo eu acho também que há um preconceito. Eu falo até por mim. Eu, no início, quando ouvia falar em games, eu ouvia falar em jogos educativos. E depois comecei a ouvir falar em games. E comecei a ver alunos que chegavam à escola e não queriam estar ali, só queriam ir para o computador. Comecei a ouvir falar de crianças que não socializam e estão só com a cabeça enfiada no computador. Então eu comecei a construir um preconceito sobre games. Tipo, nossa, games é horrível. Mas nada é só horrível. Há um lado extremamente interessante e uma coisa que eu acho espetacular nos games é que lhe dão ao
ao utilizador, vamos pôr assim, a possibilidade de ter uma ação, isto é, não é aquele jogo de você ficar a olhar e o boneco anda sozinho, não, é você age sobre, e isso é muito importante hoje em dia no mundo. Eu quero falar uma É, coisa entre isso que vocês dois estão falando, porque sim, os pais, as famílias, acabam caindo num canto de sereia, sabe? Porque todo mundo está sem tempo. Então acaba que antigamente a babá era televisão, agora a babá virou a internet, o celular, YouTube, o celular, aquilo que passa no celular, a criança fica lá entretida, pronto, está em casa, está entretida, está protegida, que eu acho esse nome meio confuso e difícil para um pai achar que consegue proteger alguém de alguma coisa. E num dado momento entrega a criança ao game porque ela está lá com os amiguinhos dela online, está protegida, em casa, no quarto. E, gente, a primeira ideia é de que assim, o jogo precisa nos aproximar de coisas que fazem parte da vida. A comunicação faz parte da vida. Não faz sentido você entregar uma criança para o game, ouvindo os historinhos, bombinhas, caminhos, ou as fantasias, se você não sabe, não domina quem é que está do outro lado para que haja troca. Comunicação não existe sem a possibilidade, você tem uma partida em comunicação, que não é o poder, não é a opressão, não é a coação, como parece, né? Pode até parecer, mas não é. A base da comunicação é a troca, troca de informação, troca de conhecimento. Então, eu conheci o Arley agora há pouco tempo. Quando eu olhei o Arley, quase que eu voei em cima dele, porque eu tenho interesse em game. Eu acho que foi a primeira frase que eu disse para ele. Eu tenho interesse em game por pouco causa de assim. comunicação. Porque Exato. é isso, você acaba perdendo dentro de você o raciocínio e aí a possibilidade de fazer novas alianças, criar amigos, trocar ideias, trocar conhecimento e ser humano. É isso que é ser humano. Ser humano não é oprimir, matar, pisar, dar chute na cabeça, pisar no pescoço, dar mata-leão. Humano não, gente. Pelo amor de Deus. E aí volta para vocês de novo, é porque eu estou sempre ligando em comunicação, porque eu estou assustada. As crianças estão muito tristes. Antigamente, quando eu tinha 9 anos, 10 anos, o meu problema era cair de bicicleta, entortar o aro da bicicleta e não saber como contar para minha mãe e para o meu pai. Agora as crianças se cortam, elas estão se machucando, o nível de estresse é altíssimo. Tem alguma Uhum. coisa de errada com a gente? A gente não pode culpar as crianças disso, gente. Eu queria fazer uma, Falando. pergunta- eu queria fazer uma pergunta ao Orley, que é, vamos imaginar que você precisa, nós somos, sei lá, duas adolescentes e você precisa de nos convencer, ou melhor, vamos lá por assim, você precisa de convencer aqui no programa as pessoas que não gostam de games, as pessoas que têm um preconceito sobre games, o que é que você diria? Olha, veja bem, eu acabo de vir de Vitória da Conquista, de um encontro de board games, né, organizado por um grupo local. Eu participo de vários grupos em Salvador, né, onde nós nos reunimos, às vezes alugamos locais e organizamos tudo. E assim, o nível de amizade que se atinge nesses encontros é muito grande, né? Eu sou da geração do fliperama e ainda da locadora de videogame, e já também experimentava essa coisa de você ir para um ambiente de jogos e ser a melhor experiência de sua vida, porque você estava rodeado de amigos. E quando eu vejo Ana Ribeiro falando sobre essa preocupação, né, com esse novo estilo de convivência, inclusive com os jogos, né? Há pouco tempo atrás, os meus primos, principalmente, eles que me trouxeram essa novidade, havia assim viralizado um jogo chamado Among Us. Era uma nave espacial, a nave tinha vários problemas e eu estava morando em Salvador, eles morando em Vitória da Conquista, a gente jogava online, né? Aí baixava o direct e ficava ali todo mundo conectado, conversando ao mesmo tempo e jogando ao mesmo tempo, né?
o joguinho. E assim, a diferença, a distância né, aquilo que você falou sobre a comunicação. Às vezes, uma palavra que um soltava ali meio que impensadamente, e a interpretação já... a distância é muito grande quando você está em uma mesa com todo mundo presente, né? Aí o pessoal fala, você está puxando sardinha porque você é do board game agora. Mas assim, eu vivi todas essas fases. Eu também vivi a parte do jogo online e também vivi a parte hoje desse jogo físico, né? Que é o jogo que a gente coloca numa mesa e compartilha com todos e ali acontece tudo, né? O que há de mais saudável nessa modalidade de jogo é esse caminho inverso que ela faz. Eu, como educador, percebi isso logo de cara. É como se você fizesse o caminho inverso do digital. Ao invés de você estabelecer uma comunicação distante, né, onde a pessoa está lá, não sei aonde, ou como a Ana colocou há pouco tempo, quando o pai entrega a criança a um jogo de videogame e deixa ali 5, 6 horas seguidas em frente a uma TV, nós sabemos que isso não é saudável, né? Enquanto que você tem excelentes opções de você colocar um jogo como esse. Eu preciso jogar esse com vocês, inclusive. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é o board game, ele tem essa grandíssima vantagem em relação ao jogo digital, de promover um encontro de família, de amigos, de estranhos, às vezes, que começam como estranhos, de repente, estão ali com uma amizade. Legal. O Eu que em vai me altura, empurrar para o conselho de $1 milhão desse tempo passa, viu? Tic-tac, vai. eu já vou tirar meu conselho. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Tem a ver, assim, adorei hoje, assim, hoje, eu adoro sempre, mas é um mundo diferente para mim, então eu gostei muito de falar sobre isto. E eu queria deixar o meu conselho que é o seguinte, é uma coisa que me tem acompanhado nos últimos anos, que é não fique só nos lugares onde você sabe. Isto é, nós temos tendência para ir para os mundos e para nos ocuparmos nos lugares onde a gente sabe e onde a gente domina. Vou dar um exemplo, na escola, ao intervalo, os meninos que amam futebol e que jogam bem futebol vão para o futebol. E os que gostam de games vão para os games. Você chega a casa, você tem amigos que pode conversar, mas você tem o game que é isolado e tem o game que é social. Você vai para aquilo onde se dá melhor, onde tem mais sucesso. Então eu finalizo dizendo, não faça isso só. Vá para esses lugares onde você é bom, mas abra o seu caminho, vá aos lugares onde você não entende nada. Vá aos lugares onde você até acha que tem um preconceito e vá lá ver como é. Para depois dizer, olha, eu joguei aquele game e, cara, eu estava rotundamente enganado. Ou eu joguei aquele game e realmente não é para mim. Porque, assim, o próprio board game, esse jogo de tabuleiro moderno, que eu tanto estou falando aqui, ele faz parte de um universo nerd, né? E o nerd, hoje eu estou com quase 40, mas se você pensar o nerd há 20, 30 anos atrás, ele era aquele grupo de pessoas exatamente taxadas de estranhas, pessoas que tinham dificuldade de sociabilizar, dificuldade de comunicação, e por isso ele era aquele menino excluído na escola, ele era aquele paradinho ali no canto da festa. E ele era o apaixonado por coisas que as pessoas consideravam estranhas, dentre elas jogos, né? Principalmente RPG, o próprio board game.
Então, tem muito a ver as falas quando você diz as pessoas têm muito preconceito, não querem experimentar, tem muito a ver ainda com essa formação. A nova geração ela está dando um banho, né, em relação a isso, porque ela se tornou uma geração muito mais aberta, né, às coisas novas. Nós não podemos perder isso, né, porque eles são capazes de fazer muita coisa, porém eles não têm a capacidade de entender o que eles estão fazendo. Nossa geração que experimentou tantas coisas maravilhosas é que precisamos, né, chegar junto e participar. Não é nem chegar para, de forma imperativa, colocar o que eles devem ser, porque eles já sabem, eles já estão num caminho muito, muito interessante. Eu estava lendo um artigo recente que falava exatamente sobre isso, a questão de como os jovens dessa geração eles têm uma mente muito mais aberta para coisa nova. Porém, ao mesmo tempo, o mundo digital, toda essa acaba conduzindo tudo, né? Sem uma perspectiva, sem realmente definir o que vai ser o futuro. Então, vou com o meu conselho rapidinho, porque o Zoom já me deu aviso aqui. Aqui é na base da Odessa. O meu conselho de $1 milhão é pessoal que está em casa, que tem família. Gente, se a criança está quieta, não quer dizer que ela esteja controlada. Existem palavras que eu tenho um verdadeiro horror. Nós adultos Controlar as estragamos crianças tudo. é incrível. Então, assim, eu nunca fui uma criança facilmente controlável, porque eu sou hiperativa. Até hoje, a Ana sentou aqui para dizer oi, já derrubei o celular dela, eu sou uma pessoa assim, totalmente descontrolada, mas não consigo dominar minha energia. Mas, assim, é muito importante as famílias entenderem que convívio, compreensão, educação se passa falando. Não é possível que vocês acharem que a criança vai aprender hábitos, costumes, coisas que vocês consideram interessantes do mundo, da vida, daquilo que vocês viram, como se fosse um raio caído no céu da cabeça da criança, e aí a partir dela começa a ser cobrada. Tem uma norma que eu acho que é o que eu vou deixar. As crianças, quando falam, elas começam a falar e elas falam errado e todo mundo acha bonitinho. Ah, tão bonitinho, falando fofofiuá-ufa, ah, tão bonitinho. Quando ela faz 6 anos, 7, que vai aprender a ler, ela é derrubada do cavalo. Diz que menino escreve tudo errado, que fala tudo errado. Gente, mas foram os adultos que acharam bonitinho. Precisa ter um pouco de capacidade analítica e dizer, gente, isso tem senso. Isso pertence a alguma coisa que no futuro eu vou arrancar a criança de cima. É como você apiar um cara que está andando a cavalo com uma pedrada na cabeça. E os adultos fazem isso. Então, gente, vamos ver o game agora como uma forma de comunicação, uma forma de troca de ideias, mesmo que seja para dizer, pô, estou tão estressado essa semana, vou chegar a gritar, rir, me jogar no chão. Pronto. E depois, aliviado, volto para a minha semana infernal e vou fazer o que eu tenho que fazer. Esse é meu conselho. Vai lá, Washington. É isso, Ana. Assim, o que eu posso dizer? Eu tive grandes surpresas com os jogos. Eu apresentei recentemente um jogo para minha mãe e depois eu tive que presentear ela com o jogo porque ela e minha tia amou, né? Eu apresentei o Double para ela, que é uma cartela, se você olhar, a coisa mais simples do mundo, o jogo. Ele não tem grande complexidade de entendimento. É uma cartela com 8 imagens, que cada cartela nova vai ter uma única imagem que corresponde com aquela cartela que você tem. Então você precisa rapidamente identificar qual é e falar o nome dos dois objetos. E, gente, é uma festa quando coloca lá na mesa em casa, né? Minha tia e ela, gente, chega a níveis assim que extrapola. Ela, quando percebe que vai perder, já derruba tudo. Não, não vou aceitar que eu vou perder. E é muito engraçado, é muito divertido. E é uma comunicação extremamente rápida, saudável. É isso que você falou desde o começo. Eu acredito que a comunicação nos jogos, que tem várias roupagens, você tem jogos que você passa o tempo inteiro em silêncio
apenas fazendo gestos e tentando fazer outra pessoa adivinhar o objeto, a coisa que apareceu ali na carta. Você tem jogos que você tem que falar muito, você tem jogos que você tem que assumir personalidades, você tem jogos que você precisa construir um verdadeiro império em cima de um tabuleiro. E é um universo extremamente imersivo, extremamente saudável, um universo extremamente comunicativo, né? Com linguagens que muitas vezes você achou que jamais seria entendido e de repente é ali, durante um jogo, que você consegue se encontrar ou descobrir habilidades fantásticas que você tem, né? E trabalhar a autoestima e tudo mais ao mesmo tempo. É isso que eu tento falar. Interagir, pessoal, interagir, nós nascemos para isso. E Conectar. falou na geração com mais idade, que é espetacular, isso é espetacular. A geração com mais idade, gente, eu acho que ele está falando da minha idade. Ai, nem quero pensar nisso. E o Unissex está chegando ao fim, gente! Gente, olha, eu já estou chegando nessa geração, meu Deus, já estou idosa. Estamos. Olha, Aí vamos a vida é acabar dizendo maravilhosa. que idoso, nessa idade que eu estou, é ótimo, porque você tem direito a furar fila, você para na melhor vaga do shopping,